Você não vai acreditar as duas palavras que eu aprendi primeiro quando eu estava no Brasil. Chuta em comentários quais palavras você acha que foi e eu vou revelar na final. Mas enfim, deixa eu falar como eu aprendi português só com Google Tradutor. Então vamos lá, vou falar para vocês. Então começa lá no 2009 e tinha muito brasileiros na época de MySpace medicinando. Então daí eu tenho muito brasileiro medicinando, eu não sei nada de português. Tipo, nada mesmo, nem sabia de oi. Tipo, comecei de nada. E daí eu comecei a ter brasileiros deixar comentários na minha página. Então eu usei Google Tradutor, né? Pra responder a eles. Só que, gente, na época, Google Tradutor não tá como é hoje. Na época, Google Tradutor tava tipo, você colocar uma coisa e tá bem errado. Sai tudo errado. Tipo, eu colocar uma coisa em inglês e em português sai bem ruim mesmo, que ninguém vai entender. Então, como eu fiz? Eu coloquei no inglês para português. Daí, o português já volta para inglês. Só para ver se faz sentido. Porque 50% do tempo não faz sentido. Mas quando eu fiz de volta para português para inglês, aí foi o chave que eu aprendi na época. Gente, tá? Muita sorte hoje em dia com o Google Tradutor, como tá. Mas enfim, tá. Eu tava falando todo dia com brasileiro, usando Google Tradutor para falar com eles. E, gente, foi rápido que eu aprendi como ler e teclar. Isso foi rápido mesmo, porque, cara, usando, gente, todo dia falando com brasileiros. Tava louco mesmo, eu tava louco, eu sei. Mas enfim, eu tava falando com brasileiro, né? E daí eu aprendi como falar de teclado e lindo português. Daí foi minha primeira vez no Brasil. Cheguei em São Paulo. Gente, deixa eu falar. Eu entendi quase nada que ninguém tava falando. Eu cheguei lá e eu lembrei uma palavra que a minha mãe brasileira, que eu tenho agora, mãe brasileira, né? Então eu lembrei uma palavra que ele fala para mim. E eu cheguei lá e estava buscando o ônibus, porque eu estava indo de São Paulo, de Guarulhos, para Campinas. E tem um vai para lá. Então eu estava buscando esse ônibus e eu nem sabia onde estava. Eu fui para falar para alguém e falei, moça, tô boiado. Tipo, eu tava boiando, né? E é um gira antiga, né? Mas enfim, eu falei isso pra ela. Ela começou a rir. Gente, eu nem como eu falei bem errado, talvez, nem sei. Mas enfim, eu falei isso pra ela. E graças a Deus eu achei o ônibus pra Campinas. E daí eu tava na casa com ninguém falando inglês. E minha mãe brasileira tava engraçado mesmo. Duas palavras que me ensinou quando eu tava no Brasil. Eu tinha duas palavras que ela fala: você precisa aprender se você vai chegar aqui no Brasil, para não passar fome. Sabe o que duas palavras? É coxinha e pastel. Então, eu aprendi coxinha e pastel. É o primeiro comidas que eu aprendi como falar. E, gente, o coxinha, gente. Mano, o coxinha tá meio coisa do mundo mesmo. O coxinha com frango com catupiry, tá muito bom. E, gente, tá vendo? Eu amo o Brasil. Eu viajo para todo mundo, para todo canto do Brasil. Já fiquei no Rio muitas vezes, no São Paulo, e eu peguei esse bar de gaúcho, né? E eu uso até o inglês isso. Eu tava no Brasil, né? E eu tava na casa tentando aprender como falar agora e ouvir, porque, gente, tá muito mais difícil ouvir e falar. Mas eu lembro, tipo, tinha todo mundo na cozinha falando, e eu, tipo, peguei uma palavra, duas palavras. Depois disso, tipo, tô bem atrás, né? Bem atrás. E todo mundo já tá um minuto em mim falando, e daí minha mente fecha. Eu fico sentado lá sabendo de nada mesmo. Estava muito difícil. Estava muito louco. Mas enfim, estava não sei como falar em português mesmo. Estou aprendendo. E tem coisas que eu não sei ainda, mas estou aprendendo. E estava muito um jogo, tipo, que eu uso muito mal para tentar falar as coisas, sabe? Então tava assim, quando eu tava no Brasil, usando muito assim, tava, nossa, muito engraçado, muito engraçado. Mas a primeira vez no Brasil foi muito bom, 2009, e eu fui para Nova Odessa e eu também fui para Nordeste. Nossa, não sei como foi lá sozinho. Eu consegui ir lá. Eu fui para peguei o voo de Campinas para
Maceió. E de Maceió, eu fui lá para ver um menino que eu ajudei com uma organização chama Vigil Mundial. Então, daí nessa organização, eles ajudam crianças, família, pra, tipo, ter uma vida boa, sabe? Então, eu fui para visitar esse menino que eu estava ajudando já há um ano, mas... Então, eu fui lá, eu cheguei em Maceió, eu lembro eu fui para o rodoviário lá no Maceió, depois do aeroporto, e peguei o meu ônibus. E tava, acho que 2 horas, eu tava no ônibus. Cheguei à noite, cidade, que eu vou ficar uma noite, que o cara que trabalhar com o Vigil Mundial vai me buscar o próximo dia, sabe? Então, eles já arrumou um hotel para eu ficar e tudo, né? E eu fui, e eu cheguei lá nessa outra cidade. Eu não lembro, acho que Santana de Ipanema, é uma coisa assim, não lembro o nome. Mas eu cheguei, tava escuro. Eu tinha 2 malas. Uma mala de presente e uma mochila. Daí, eu tava buscando como chegar nesse hotel que eu tinha, sabe? Então, eu desci de ônibus e eu tava lá tentando como chegar nesse hotel. Eu tinha um endereço. E um cara chegou pra me ajudar de um mototáxi, sabe? Gente, eu tava com malas. Não tinha como pegar um moto. Eu falei, cara, eu não tenho como ir com moto. Daí, eu não sei como ele arrumou um carro bem rápido. Daí ele pega as minhas coisas, coloca no sei lá que era. Nem tinha Uber na época. Então eu fui para um posto e tinha alguns tipo quartos, um hotel acima desse posto. E acho que, gente, acho que eu paguei R$ 30. Eu tava muito barato. Eu paguei acho que R$ 30. Também naquela época, lembra, o dólar, nossa, gente, tava tudo caro no Brasil. Eu cheguei lá e pensei, nossa, como. Nem sei como você estava vendo assim, com tudo caro. Ele tava igual aos Estados Unidos. Na verdade, estava mais caro, porque tinha o fast food que estava mais caro do que daqui. O eletrônico ainda tá uma loucura lá, mas enfim, eu fiquei nesse hotel. Tinha ar-condicionado, nossa, gente, tava muito abençoado. Tinha ar-condicionado nesse hotel. Então eu fiquei nesse hotel uma noite. E o próximo dia eu desci com as coisas e vi o cara de Vigil Mundial, que chegou lá para me levar para o cidade que eu ajudei, né? O Salo. Então, tava mais 1 hora e meia, eu acho, para chegar no cidade de Salo. Eu cheguei lá e tinha coisas de todos os crianças estavam junto. E eu fui lá e vi Salo pela primeira vez. Gente, nossa, foi muito legal. Eu lembro desse dia, vou sempre lembrar desse dia. Eu tava lá e todas as crianças no círculo e tava cantando, tava orando, tava fazendo muita coisa a gente fez aquele dia. E para o casa de Salo também, o mãe dela, Josefa, ela cozinhou para mim. Nossa, tava comida muito boa. E comida mesmo. Gostei muito. E foi tão legal ver a família dele, o irmão e todos lá. E, nossa, foi mesmo que eu consegui entender Salo, porque o sotaque no Nordeste, é a primeira vez no Brasil, e eu fui para o Nordeste sabendo de bem pouco português. E eu falo para Vigil Mundial que eu não queria introduzir para mim. Porque, é o suficiente. Mas não estava preparado para esse sotaque. Então eu lá e estava muito bom para ver ele. E eu entendi tudo, quase tudo que Salo falou mesmo. Eu entendi quase tudo que ele falou. Isso foi Deus mesmo, para eu entender ele. E foi muito bom. Mas enfim, depois disso eu voltei para Maceió, ficou uma noite. Nossa, eu nem estava preparado para o sol. Cresci tão cedo, tava tipo 4 da manhã e tinha parece de dia já. Eu não estava preparado para isso. Mas fiquei um dia em Maceió antes que meu avô e fui para volta para São Paulo e nossa, gente, foi muito bom. Mas ficar nos meses no Brasil ajuda a começar a entender mais de falar. Mas comecei a falar muito mais e então fica aqui para o próximo vídeo que vou falar sobre como eu comecei a ouvir, falar e fica mais fluente em português. Então, se você gostou, clica o thumbs up. Como fala isso em português? Eu nem sei, me fala. Deixa no comentário como falar thumbs up em português. Mas deixa isso e fiquem com Deus. Um abraço. Amo vocês.